Pai, Senhor Jesus, gente, uma boa tarde para você, uma boa tarde para toda a tua família. Vídeo de hoje, vou compartilhar um tema muito polêmico, né, no nosso meio, no meio cristão, que é o quê? Será que as mulheres, elas podem pregar? Será que as mulheres, elas podem ter oportunidade na igreja? Será que as mulheres, elas podem falar do amor de Jesus? Muita gente diz, a pergunta principal é, será que mulher pode ser pastora? E muita gente questiona isso, né? Ah, porque na Bíblia não tem pastor e a Bíblia fala que a mulher tem que ficar em silêncio. Gente, eu quero ler com você o texto, né, no qual diz isso, que o texto é em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 34, que vai dizer: vossas mulheres estejam em silêncio nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas à obediência, como também diz a lei. Olha só, gente, esse texto, ele tá dentro de um contexto. E qual é o contexto? O nosso mal é que muitas vezes nós pegamos um único versículo e nós queremos lançar, né? Existem 2 versículos que falam que a mulher deve se calar e que a mulher não pode ensinar, mas a gente precisa ler e entender por quê. Porque a Bíblia ela é uma interpretação de texto alinhada à oração. Nós precisamos ter oração e ter interpretação de texto. Então, olha só, o texto no qual nós lemos, ele tá no 1 Coríntios, capítulo 14, que vai falar a respeito da ordem no culto. Eu tô com 2 Bíblias aqui, como sempre eu faço. Uma Bíblia aqui que tá com a tradução no original, né, a mais próxima do original, e a outra Bíblia aqui, que ela é uma tradução atualizada, a qual muitas pessoas têm a Bíblia na versão mais atualizada. Eu pego as duas porque eu gosto muito de comparar nas duas qual que é a escrita original e o que a escrita atual está dizendo. Então a Bíblia está dizendo a escrita próxima ao original: vossas mulheres estejam em silêncio nas igrejas, porque não lhe é permitido falar, nem estejam mas estejam sujeitas à obediência, como também diz a lei. Na minha Bíblia mais próxima do original está dizendo bem assim, olha, 34. Permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar. Antes permaneçam submissa, como diz a lei. Mais ou menos igual, mais ou menos parecido. Só que no contexto pode ser que haja algo diferente. A Bíblia que ela está relatando, onde Paulo ele vai falar a respeito do culto, de como o culto deve ser. O culto, ele não pode ter muito falatório. O culto não pode ter 3 pessoas falando ao mesmo tempo. Se alguém for tomado pelo Espírito Santo para profetizar, outros devem se calar, não deve ser bagunça. Então, até porque a própria palavra do Senhor fala que o nosso culto ao Senhor tem que ser um culto racional, entendeu? Então aqui o culto a palavra está falando a respeito da ordem no culto. Qual que é o versículo antes? Eu vou ler alguns versículos antes, o que vai continuar lendo. Olha, mas se não houver intérprete, permaneçam em silêncio na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Então, ou seja, igreja não é lugar de bate-papo. Igreja não é lugar de ficar contando, olhando a roupa do irmão e falando pro vizinho que está do lado, atrapalhando a pessoa que está sentada ao nosso lado assistir o culto. Olha o que está falando. E falem 2 ou 3 profetas e outros julguem. Julguem, ó que forte. Se alguma coisa for revelada ao outro que está sentado, o primeiro permanece em silêncio. Olha só, que forte. Primeiro permanece em silêncio, outro permanece em silêncio. Porque todos vós podeis profetizar. Olha só, gente, todos vós podeis profetizar, um após o outro, para que todos aprendam e estejam todos consolados. Ou seja, todos podem profetizar, sim. Todos podem. Que não está dizendo que é só homem ou só mulher, que está dizendo que todos podem profetizar. Sim. Só que quando um profetizar, o outro tem que ficar em silêncio. Aí o que acontece? Os espíritos do profeta são sujeitos ao profeta. Então, porque Deus não é o autor da confusão, mas da paz, como em todas as igrejas dos santos. Então, ou seja, o que a Bíblia está falando? A Bíblia está falando que Deus ele não é autor de confusão. E hoje a gente vê esse monte de culto que é uma loucura, entendeu? E ali um pula pra cá, rebate pra cá, e gente gritando de um lado, outro gritando do outro, gente conversando, gente falando da roupa do irmão, gente rindo, gente gargalhando. A Bíblia está dizendo que o lugar de adoração a Deus, a verdadeira igreja do Senhor, deve ser
a igreja dos santos, e que lá deve haver silêncio, porque lá todos devem ser consolados, deve haver profecia, mas deve haver organização. Aí olha só, o que vai dizer agora no versículo 34. Vossas mulheres estejam em silêncio nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas à obediência, como também diz a lei. E se elas desejam aprender alguma coisa, perguntem aos seus maridos em casa. Por quê? Porque nós mulheres, eu vou falar uma coisa bem verdade pra você. A gente tem um mau costume de falar alto, de rir, de gargalhar, de falar, de quando tem uma oportunidade. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, vou contar uma experiência pra vocês. Quando eu era, o meu começo da caminhada, quando lá no meu começo, quando eu fui ungida obreira, olha, eu perturbava o meu pastor. Tinha aula de ensino bíblico e quando eu queria saber de alguma coisa, gente, como eu ficava ali perguntando ao pastor. Eu perguntava na sala ali, perguntava. E enquanto eu não entendia, eu tava ali rebatendo. E a gente tem esse negócio. A gente tem esse negócio de querer ter razão, de querer entender, de querer saber como é que é, de perguntar, de falar dos outros, de tudo tá falando. Mulher gosta de falar, gente. E é isso que a Bíblia está falando. Vossas mulheres estejam em silêncio nas igrejas, porque nós somos faladoras mesmo. Se der assunto para mulher, tem mulher então aqui, meu Deus. E aí, olha, porque não lhe é permitido falar, mas estejam sujeitas à obediência, como também diz a lei. Se elas querem aprender algo, que elas esperem chegar em casa e perguntem aos seus maridos. Por quê? Porque senão elas ficam perguntando, ei, o que tá falando mesmo que eu não tô ouvindo? Ei, o que ela tá falando mesmo que eu não tô ouvindo? Nossa, como é que tá? Nossa, esse som. Nossa, olha como é que fulano canta. Olha como é que fulano prega. Olha como é que fulano tá vestido. Ih, olha lá. A mulher que acabou de separar do marido tá chegando na igreja. Gente, mulher faladeira. Mulher faladeira, sim. Mulher faladeira. Então, por isso, as mulheres não devem ter o comportamento vergonhoso que é de ficar falando na igreja. E não é só mulher, homem também falão. Às vezes fala demais, que tem homem que, meu Deus. Mas mulher, principalmente, faladeira. Então, é isso que a palavra está dizendo. Porventura, a palavra de Deus partiu de vós? Não. Ou chegou somente até vós? Não. A palavra de Deus, ela é para todos nós. E às vezes a gente tá ali, né? E a gente quer ser o centro da atenção. A gente quer chamar a atenção. A palavra de Deus permitiu. Aí, se algum homem pensa em ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Gente, eu já até orei para Deus. Eu falei para Deus, Senhor, se essa palavra ela é para mulher não pregar, então tudo bem, Senhor. Então não é mais para me pregar, não é mais para mim dar estudo bíblico, não é mais para nada. E Deus me deu um sonho falando que era para me dar estudo bíblico. Deus me deu um sonho. Então, gente, agora eu vou ler outro texto para não ficar dúvidas aqui pra gente. Olha só. Portanto, irmã, desejais arduamente profetizar e não proibais falar em línguas. Todas as coisas sejam feitas com ordem e decência, não com essa indecência que hoje é nas igrejas, não. Porque isso é indecência. Indecência, às vezes, só quando a pessoa vai com roupa indecente. Não, irmão, o evangelho tá uma pouca vergonha. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11. A mulher aprenda em silêncio. E é nessa mesma palavra que fala a respeito das vestes. Mas que ela aprenda em silêncio e com toda sujeição. Então, nós, mulheres, devemos ser mais recatadas, mais quietas, mais mansas. Porque a Bíblia fala que o espírito manso é o que agrada ao Senhor. Que ela não seja vestida de vestes bonitas, longas, não. Mas que ela seja vestida de boas obras, de piedade, né, de amor. Então, olha só. Mas não permito que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o homem, mas que esteja em silêncio. Então, ou seja, a mulher ela não pode ensinar para o homem, mas ela pode ensinar para a mulher. E é o que eu falo, gente. Tem gente que me pergunta, você acha que deve existir... ai, meu Deus, deve existir pastora? Posso falar uma coisa? Eu sou de acordo com o Ministério de Pastoreado Feminino, sim, desde que exista um pastor para pastorear homens. Porque eu não concordo com esse negócio de pastor pastorear mulher. Me perdoe, eu não concordo com isso. Eu acho,
Assim, sinceramente. Por quê? Irmãos, pelo pouco, tá? Eu tenho quase 6 anos de caminhada com 100, quase 7, mas 6 anos que eu larguei a prostituição. E que realmente eu decidi viver, né, ali, né, longe daquela vida que eu tinha. Então, o que acontece? Na minha pouca experiência, porque são pouca experiência, né? A gente tem experiência conforme o tempo. Mas na minha pouca experiência, eu já vi muitas vezes pessoas que são pregadores, que são missionárias. Ah, a missionária tá com problema em casa, tá faltando isso na casa da missionária, a missionária separou do marido, o pastor vai lá ajudar. Vai lá ajudar, cai com a pastora, cai com a missionária, cai com a ovelha. E aí o que acontece? Destrói o ministério do pastor, destrói a igreja, porque ministério não é só a minha vida, ministério é vocês. Então, ou seja, o meu ministério, vocês fazem parte. O meu ministério, as pessoas que me acompanham fazem parte. Ministério nunca é só para mim. Ministério primeiro é para Deus, ministério é minha casa, ministério é minha família, mas ministério também é quem me acompanha. Então, ou seja, isso é muito sério, porque eu posso levar uma vida aqui a pecar, uma vida aqui a desviar, uma vida que eu nunca mais querer saber de Deus. Isso é muito sério. Isso é muito sério, é por isso que eu peço, gente, que Deus me sustente. Então, ore para que Deus me sustente cada dia na presença dele. Mas voltando pro texto, por que eu sou a favor, sim, do pastoreado de mulheres? Eu sou a favor. Você sabe por quê? Tudo bem que na Bíblia não diz que a mulher pastoreava, era pastora de gente. Mas eu vou te falar uma coisa, Davi também ele não era pastor de gente. Não era. Ele era pastor de ovelha. Ele virou rei de gente, mas ele era pastor de ovelha. Sabe quem é? Raquel. Se eu não me engano, é Raquel. Raquel, ela era pastora de ovelha, sim, gente. Ela era pastora de ovelha, sim. Então, ou seja, existiu, sim, pastoras na Bíblia, porém elas não foram pastoras de gente. Só que a gente sabe que a Bíblia também tem um sentido em algumas coisas que a gente traz para pregações não figuradas. Então eu acredito sim no ministério de pastoreado. Eu acho que tem que ser um conjunto, homem pastoreia homem, mulher pastoreia mulher e tudo fica legal. Agora esse negócio, mulher pastoreia homem pastoreia mulher. Aí pronto, daqui a pouco tá meia-noite, madrugada ligando para pastor, madrugada ligando para pastora. Gente, isso é confusão e Deus não habita no meio da confusão. Se Deus não habita no meio da confusão, essa confusão que vai ser gerada no seu casamento, por exemplo, você é homem e é mulher, casados e você é pastor ou pastora. A sua mulher recebe uma ligação de um varão da igreja às 3 horas da manhã, com ele lá, contando os problemas dele, querendo desabafar, chorando no telefone. Você, homem, vai aceitar um negócio desse? Então, ou seja, vai criar uma confusão. Às vezes a mulher ela tá num chamado aonde o homem ainda não tá no mesmo patamar espiritual que ela. Sim, porque isso acontece. E aí? O que acontece? Ela recebe uma ligação 3 horas da manhã. De alguém que tá precisando de não sei o que, não sei o que lá, homem. Poxa, a pessoa que tá do lado dela vai causar uma confusão na vida dela. Se a Bíblia, a passagem que a gente leu, diz que Deus não é Deus de confusão, então Deus não está no meio disso. Correto? Então, a gente precisa ter sabedoria para lidar com as coisas. Deus, ele nos deixou a palavra para a gente tiver sabedoria. Então, mulher, o que a palavra está dizendo aqui? Que mulher não deve ensinar a homem, mas não está dizendo que a mulher não pode ensinar a mulher. Sim, porque a Bíblia fala que aquelas que são viúvas, que elas ensinem, as mais senhoras, perdão, que elas ensinem as mais novas a, fazer aquilo que é correto. Elas cuidarem bem de casa, elas serem uma boa mulher, elas serem uma boa esposa, entendeu? Então isso tudo é bíblico, gente. Então a gente precisa ter sabedoria e discernimento de ler a palavra. E também a gente precisa interpretar o texto de maneira correta. Porque senão, irmão, a gente cria confusão e a gente distorce a palavra de Deus. Nós devemos ser submissos aos nossos maridos? Sim. Nós devemos ser submissos aos homens? Sim. Sim, claro que devemos. Só que a gente, sim, pode também pregar o evangelho. Você quer ver alguém que estava na obra junto com Paulo? A Priscila, mulher do Áquila, ela estava na obra junto com Paulo. A gente vai ver diversas mulheres que estavam na obra, na Bíblia. Então, existem pessoas, sim, eu acredito sim no ministério feminino. Eu oro até a respeito disso e eu falo, Senhor, se esse ministério que eu tenho não é do que te agrada, Senhor, me faz te agradar, e amém, Eu quero agradar a Deus, eu quero fazer aquilo que é a vontade de Deus. Então, ponto, é isso a minha compartilhação de hoje, aqui. Eu vim compartilhar esse texto. Acho que é muito válido esse texto. É um ensinamento pra gente. Gente, a gente precisa, antes da gente sair falando qualquer coisa, a gente precisa ler
o conteúdo, o contexto, o que está na palavra verdadeiramente, para que a gente não venha distorcer a palavra de Deus. Então, que a gente explanou aqui o que está escrito, e se alguém tiver dúvida, coloque aqui em nome de Jesus, e Deus abençoe a sua vida, né? Deus abençoe a sua casa, a sua família. Glórias a Deus e muito obrigada por tudo, em nome de Jesus.